Olá, pessoal! Bem-vindos a esta análise aprofundada de um tema que, com certeza, vai ser decisivo na aprovação para o Ministério Público, o Juizado Especial Cível, o famoso JEC. Bom, o nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar pelos fundamentos e princípios do JEC, destrinchar a competência, entender o procedimento sumaríssimo, navegar pelo sistema de recursos, ver como funciona a execução e, no final, fechar com aqueles pontos que são questão de prova. Vamos lá! Então, para começar, é fundamental entender que o JEC não é só mais um tribunal, sabe? Ele é, na verdade, uma filosofia constitucional. A ideia por trás dele é garantir um acesso à justiça que seja real, efetivo, como manda a Lei 9.099 de 95. E essa filosofia se apoia em dois conceitos teóricos bem importantes. Primeiro, a deformalização, que é basicamente fugir do excesso de formalismo, simplificar os atos. E segundo, a delegalização, que é a carta branca que o juiz tem, em alguns casos, para decidir por equidade, como diz o artigo 6º da lei. Ou seja, buscar a solução mais justa para o caso concreto, mesmo que fuja um pouquinho da letra fria da lei. E o artigo 2º da Lei 9.099. Esse é a espinha dorsal de tudo. Ele traz os princípios que guiam o sistema. Para ajudar a decorar, tem aquele mnemônico clássico só ICE. Simplicidade, oralidade, informalidade, celeridade e economia processual. São esses 5 pilares que moldam cada passo do processo, sempre com foco na agilidade e não no rigor formal. Agora vamos para um dos temas que mais cai em prova, competência. Aqui é crucial saber direitinho quem pode processar, quem pode ser réu e que tipo de assunto pode ser discutido no JEC. Bom, o primeiro filtro para saber se um caso vai para o JEC é o valor da causa. O limite, como todo mundo sabe, é de 40 salários mínimos. E atenção, o parágrafo 3º do artigo 3º é claro. Se a pessoa escolheu o JEC, ela está abrindo mão do que passar desse valor, tá? É uma renúncia automática, a não ser que saia um acordo ou um laudo arbitral com valor maior. E quem pode ser autor? O artigo 8º da lei traz uma lista bem específica. Pessoas físicas capazes, microempresas, OSCIPs, tá tudo lá. Mas o mais importante é saber quem não pode. O parágrafo 1º exclui, por exemplo, incapazes, presos, órgãos públicos, empresas públicas da União e a massa falida. Essa lista tem que estar na ponta da língua. E não é só isso. Mesmo que o valor da causa esteja dentro do limite, tem certos assuntos que são proibidos no JOC. O parágrafo 2º do artigo 3º tira da jogada as causas de família, como alimentos, as de falência, as fiscais, as de acidente de trabalho e as que discutem estado e capacidade das pessoas. Outro ponto interessante é a competência territorial, ou seja, o local onde a ação pode ser proposta. O JEC dá uma bela ajuda para o autor. O artigo 4º, inciso 3, diz que em ações de reparação de dano, a pessoa pode escolher entrar com o processo no foro do seu próprio domicílio ou no local onde tudo aconteceu. Bem diferente da regra geral do CPC, que normalmente manda a gente processar no domicílio do réu. Agora, atenção máxima, pessoal, porque isso aqui é pegadinha de prova. Quando várias pessoas entram com a mesma ação juntas, o litisconsórcio ativo, como fica o teto de 40 salários mínimos? A gente soma o pedido de todo mundo? Não. O limite é analisado individualmente, para cada um dos autores. Essa é a tese 2 da Jurisprudência em Teses do STJ, edição 89. Anotem isso. Ok, vencida a parte de competência, vamos mergulhar no procedimento em si. Ele é todo pensado para ser rápido e eficiente, concentrando os atos e com prazos bem específicos, bem diferente do que a gente vê no rito comum. O fluxo do processo no JEC é bem enxuto. Basicamente, são 3 grandes momentos. Primeiro, a petição inicial, que pode ser até oral. Depois, a audiência de conciliação, que é obrigatória, e se não rolar acordo, aí vem a audiência de instrução e julgamento, onde tudo acontece. As provas são produzidas e o juiz já dá a sentença. E aí vem aquela pergunta clássica de concurso. Cabe intervenção de terceiros no juizado especial cível? Um terceiro pode entrar no meio de um processo que já está rolando? A regra geral, que está lá no artigo 10 da lei, é um sonoro não. É proibido justamente para não complicar o andamento do processo e manter a tal da celeridade. Só que sempre tem uma exceção, né? O enunciado 155 do FONAGE abre uma porta para os embargos de terceiro. Essa é a única modalidade aceita. Então guardem bem essa dupla. A regra é não. A exceção são os embargos de terceiro. Certo, o juiz viu a sentença. E agora?
Agora a gente entra na fase de recursos. E o sistema do JEC é bem restrito, bem fechado. É essencial saber o que pode, o que não pode e quais são os prazos. O sistema recursal aqui é um verdadeiro funil pensado para acabar logo com o processo. O recurso principal contra a sentença é o recurso inominado, com prazo de 10 dias, e quem julga é a turma recursal. Agora, esquece ação rescisória, agravo de instrumento, recurso especial para o STJ, tudo isso é expressamente proibido. Uma sentença que diz que alguém ganhou a causa não resolve tudo. A gente precisa fazer essa decisão virar realidade. Vamos ver agora como funciona a fase de execução no JEC. Um ponto crucial aqui é o seguinte: o próprio JEC é quem vai executar as suas sentenças. E não importa se o valor final da dívida, com juros e correção, ultrapassou os 40 salários mínimos. O que vale é o valor da causa lá no comecinho do processo. Se ele estava dentro do limite, a execução corre no próprio juizado. E vale lembrar de um dos grandes trunfos do JEC, a gratuidade no primeiro grau de jurisdição. O artigo 54 garante que não tem custas. Isso é o que realmente democratiza o acesso à justiça. Mas atenção, essa gratuidade não vale para a fase de recurso, ok? Se recorrer e perder, vai ter que pagar. Para a gente fechar, vamos fazer aquela revisão estratégica, focando nos pontos que as bancas de concurso para o Ministério Público simplesmente adoram cobrar. Vamos lá, para fixar de vez. Primeiro, entrar no JOC é uma opção do autor. Segundo, o juiz pode reconhecer a incompetência territorial de ofício. Terceiro, precisar de perícia não tira automaticamente a competência do JOC. E quarto, a regra é não ter intervenção de terceiros, mas a exceção são os embargos de terceiro. Dominando isso, já é um grande passo. E para a gente refletir um pouco, será que essa busca frenética por rapidez e simplicidade no JEC não acaba às vezes atropelando a ampla defesa? Qual seria o equilíbrio ideal entre velocidade e garantia de direitos? Fica aí a provocação, um debate super atual na doutrina. E aí, gostaram dessa análise densa sobre o JEC? Se este conteúdo ajudou nos estudos, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like. Assim, a gente continua produzindo material de alta qualidade para acelerar a sua aprovação. Até a próxima!